Olá pessoal, eu sou Eduarda Chaves e sejam muito bem-vindos ao Conexão COP30. Essa é uma iniciativa da OAB São Paulo, da Comissão do Clima presidida por Rosa Ramos. Esse é o primeiro episódio de uma série especial de vídeos sobre a COP30 que vai acontecer no Brasil, mais especificamente em Belém, em novembro de 2025. A OAB, como principal entidade de sociedade civil, tem tratado com muita atenção os temas relacionados à mudança climática. Na estreia da nossa série, vamos falar sobre o histórico das COPs, vamos falar sobre os problemas estruturais que o Brasil vem enfrentando e o que esperar como resultado dessa COP que está sendo chamada como a grande virada de chave. Para nos ajudar com esses assuntos, temos a honra de receber nos estúdios da OAB São Paulo Fábio Feldman, ambientalista, vice-presidente da Comissão do Clima da OAB de São Paulo, deputado constituinte responsável pelo artigo 225 da Constituição Federal, capítulo de maior importância para o meio ambiente e para o clima. E também José Renato Nalini, secretário municipal de Mudanças Climáticas de São Paulo, jurista, professor, escritor e ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Bom, eu queria começar com aquela pergunta que os senhores já devem ter respondido muitas vezes, né? Quais são as grandes expectativas para esse 30º encontro e agora acontecendo aqui no Brasil, depois da tão importante reunião que aconteceu em Rio 92? Vou começar com o senhor. Bom, primeiro, Eduardo, obrigado por estar aqui. Estou muito feliz de estar com o Nalini, que é meu amigo há muitos anos, e ele sabe, ele é uma das grandes referências da minha geração. Foi quem começou a discutir ética no direito, há muitos anos atrás, e não tão recentemente, ética em relação aos temas ambientais. O tema do clima é um tema relativamente recente no mundo. Quer dizer, a principal entidade científica que cuida disso foi criada em 88, que é o IPCC, Painel Intergovernamental de Mudança do Clima. E foi o IPCC a base científica para se promover a Convenção Quadro das Nações Unidas de Mudança do Clima, que foi assinada no Rio e que entrou em vigência alguns anos depois. De lá para cá, o que aconteceu é que o tema do clima se transformou na principal agenda do mundo em termos dos desafios da humanidade. E realizar uma COP é sempre importante, porque você tem COPs todo ano, no caso de clima, não é assim nas outras convenções, nos outros tratados internacionais, e a COP30 se realizando no Brasil tem uma importância especial, porque o Brasil, basicamente a partir de 92, se transformou num grande protagonista internacional nas negociações, a partir da ideia de sediar a Rio 92, que foi a maior conferência jamais realizada das Nações Unidas, e a COP30 se realiza num momento muito específico, porque há um questionamento da importância das COPs, quer dizer, o tema do clima ganhou importância, inclusive, como estou dizendo, não apenas pela confirmação da comunidade científica da gravidade, da urgência, mas porque nós estamos assistindo manifestações do clima no mundo inteiro, ondas de calor, enchentes, secas na Amazônia, e a COP se realizando no Brasil, ela tem um simbolismo muito especial, especialmente para os brasileiros, já que a grande conferência se realizou no Rio em 92. Mas a gente também tem um grande problema aí, né? Até vou estender a pergunta para o Dr. Nalini, que é em relação à estrutura disso, porque é um grande achado, realmente espera-se bastante a 30ª convenção acontecer aqui no Brasil, num lugar tão importante, mas nós tivemos bastante problemas de estrutura, problemas com hotelaria. Como que o senhor imagina que o Brasil vai conseguir passar essa fase? Eduardo, eu queria também agradecer a você, a doutora Rosa Ramos, que é nossa parceira, por essa oportunidade. Eu que estou privilegiado, mais uma vez, ao lado do meu professor, o Fábio Feldman, né, que é uma referência, pessoa que mais conhece a questão ambiental sob a ótica jurídica, né? E
Realmente houve assim uma surpresa na escolha de Belém, numa nação que tem tantas grandes cidades com infraestrutura completa, como São Paulo, Rio, Brasília, né? Mesmo Salvador. Mas tem tudo a ver que é para mostrar a realidade da Amazônia, né? A Amazônia tem toda a riqueza, a exuberância da biodiversidade, mas tem enormes problemas. Tem 30 milhões de pessoas que ali vivem e que devem fazer parte desse movimento preservacionista, não podem ser desconsideradas, né? Eu acredito que nós tenhamos eventos paralelos também, não só durante a COP, mas, por exemplo, São Paulo está tentando atrair os visitantes que venham um pouco antes, que conheçam São Paulo, porque nós não podemos esquecer que 85% da população brasileira está nas cidades, né? Então, embora a COP seja a COP da floresta, a maior cidade brasileira tem de ser protagonista. Então, nós estamos convidando esses visitantes que passem alguns dias em São Paulo antes. Não queremos competir com a COP, mas queremos oferecer uma alternativa para conhecer um outro Brasil. Belém não é a única realidade brasileira, né? O Brasil não se resume a Belém. Tem São Paulo, tem o Rio, tem Brasília, tem Salvador, tem Recife, tem Porto Alegre, né? Eu já ouvi uma entrevista em que o Dr. Ferdman falou sobre esse problema logístico, inclusive da separação das pessoas. Como o senhor acha que vai funcionar isso? Olha, é uma surpresa, porque eu tenho ido há muitos anos em COP, né? E eu nunca vi uma situação de precariedade tão grande como dessa COP, em que, quer dizer, o primeiro desafio é onde as pessoas vão ficar durante a COP. Os preços que estão sendo praticados lá são exorbitantes, quer dizer, e inclusive a última COP que eu fui no Egito teve um problema semelhante, mas foi resolvido. Então, quer dizer, eu confesso que às vésperas da COP eu não sei como que eles vão fazer. Eu estava até conversando com o Naline e com a Rosa Ramos, que talvez eles tenham que pensar num plano B, de dividir a COP, quer dizer, porque a COP é um evento dos governos em que a organização é das Nações Unidas, quer dizer, o local ali é gerenciado e governado pelas Nações Unidas. Esse é o evento dos governos. Sempre tem um evento da sociedade civil, do setor empresarial, da comunidade científica. Eu acho que eles terão que pensar num plano B, talvez fazer uma parte dessa reunião lá para atender essa demanda simbólica de discutir as florestas tropicais, não só a Amazônia, e pensar em estender para outros estados. Ou paralelamente outros estados e que se possa receber isso. Até porque eu quero insistir nisso. Quando eu participei muito da organização da Rio 92, havia muita dúvida da capacidade brasileira. Lembra, Naline, se o Brasil poderia receber, porque foi uma grande conferência. E aqui eu acho que às vésperas desse evento, o governo brasileiro, junto com as Nações Unidas, quer dizer, não é um evento do Brasil, nem sobre o Brasil, devem pensar numa alternativa estratégica. O Naline estava falando de São Paulo, eu falo do Rio pelo simbolismo da Rio 92, que foi a maior conferência jamais realizada das Nações Unidas, foi no Rio. Então, para se encontrar uma alternativa, porque, quer dizer, para a imagem do Brasil, para a reputação do Brasil, o que está acontecendo é muito preocupante. Quer dizer, o Naline estava me contando, né, sobre Bonn. O Naline podia até contar aqui que países estão ameaçando de não vir, não é isso? Porque não tem como participa da COP praticamente todos os países do mundo. Aqueles países mais pobres, que muitos deles a gente não conhece, não têm capacidade financeira de bancar a vinda da sua delegação para Belém. Não foi isso que você falou? Foi essa pré-COP em Bonn. Muitos países questionaram o Brasil em relação ao custo dos alojamentos. A verba reservada para as COPs é a mesma das COPs anteriores, só que a surpresa deles foi o custo das acomodações em Belém, não é?
O pessoal de Belém garante que vai resolver, que já está fazendo um apelo à rede hoteleira, estão também pensando em alternativas, né? Mas está tudo muito em cima, né? Nós estamos aí há 5 meses da COP. Mas o Brasil é o famoso país do improviso, né? Então a gente imagina que isso vai ser resolvido. Agora tem outras questões que a gente não pode improvisar. E uma delas é em relação à parte financeira. Então a gente vem de uma COP29 em que tinha uma estimativa de arrecadação muito alta e que não atingiu nem perto disso. Como que o Brasil poderia fazer, já que esse é o tipo de assunto que a gente não tem como improvisar? Isso realmente é o resultado dessa COP. Como que vocês entendem que o Brasil está se movimentando para atingir o número que é o objetivo? Olha, essa COP, desculpa, Fábio, entrar primeiro de você, mas ela já começou com uma preocupação, que foi a mudança da geopolítica. Estados Unidos saindo outra vez do Acordo de Paris, né? Isso leva àqueles que são, no fundo, negacionistas, mas estavam aderindo em virtude da coletividade nacional, todas as nações pensando em meio ambiente, esses já também retrocederam, já começaram a deixar de investir no financiamento de coisas preservacionistas, ambientais. E agora, em Bonn, o que se verificou com certa decepção, né, é que os países ricos, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, em vez de oferecerem, pediram dinheiro. Então eles estão na fila de quem pede. E eu estou perguntando, quem vai pagar, Fábio? Quem vai entrar com dinheiro? Se a Arábia Saudita e Emirados Árabes estão pedindo para receber. Eduardo, o grande desafio da mudança do clima é o combustível fóssil, é o petróleo. Quer dizer, e esse tema é interessante porque ele é tocado, quando é tocado nas COPs, com muita delicadeza. Quer dizer, o compromisso político das COPs deveria ser abrir mão do combustível fóssil num determinado tempo. Mas tanto é difícil isso que você veja que o Brasil está numa situação de ambiguidade total, porque o Brasil, quer dizer, que é um grande país, é protagonista reconhecidamente, está caminhando na direção de aumentar sua produção e exportação de petróleo, inclusive numa área muito vulnerável, que é a margem ocidental da Amazônia. Então, quer dizer, eu acho que, passados esses 30 anos da primeira COP, que foi em Berlim, eu acho que o grande desafio é o combustível fóssil. Quer dizer, nós temos que abrir mão do petróleo. E como o Nalini colocou, quer dizer, veja, nós estamos num problema da guerra no Oriente Médio, que ela se realiza, o palco é o Oriente Médio, exatamente porque o pano de fundo é a discussão dos grandes reservas e estoques de petróleo. Então, quer dizer, há um questionamento e uma perda de credibilidade do processo negociador, porque ele não tem sido capaz de enfrentar o problema do petróleo. No caso do Brasil, você tem que agregar um aspecto muito relevante, que é a grande contribuição do Brasil para o aquecimento global. O Brasil tem sido, nos últimos anos, nos últimos 30 anos, um dos 10 países emissores de gás de efeito estufa, em função do desmatamento, basicamente da Amazônia, do Cerrado brasileiro, que aumentou muito, e dos outros biomas também. Então, quer dizer, existe um certo sentimento, eu acho que, da sociedade de maneira geral, de questionamento das COPs, do modelo de acordo multilateral. O que a gente responde, né, Nalini? A Rosa sempre debate isso, é que a gente não tem outro processo negociador. Então, o processo é falho, ele tem sido incapaz de apresentar soluções, porque as soluções dependem de todos os países do mundo, e o tema do financiamento ele é crucial, porque se eu estou abrindo mão do petróleo, eu tenho que ser financiado para as outras alternativas. E hoje tem um agravante que chama adaptação. Quer dizer, os países pobres são os mais vulneráveis à mudança do clima. E alguém tem que ajudar esses países a se prepararem para isso. Por exemplo, São Paulo está com a liderança do Nalini, o Natalini, que é um vereador que
muito atuante, a Luciana, está enfrentando esse problema. Mas quantas cidades brasileiras, Naline, que você está acompanhando, têm capacidade de enfrentar a questão da adaptação ou mesmo da mitigação? São Paulo foi o primeiro município que teve um plano plano de mudança, a adaptação da cidade às mudanças climáticas, né? Já tem 4 anos, está sendo revisado, 70% dele está em execução, né? 57% das ações cresceram de um ano para outro, mas quantos municípios brasileiros têm isso, né? Então, a nossa COP30, ela, antes de todos esses problemas, ela nasceu com muita expectativa, né, Fábio? Porque as últimas 3 COPs foram em países produtores de petróleo, né? Em Baku, a questão do financiamento foi prorrogada, a COP terminou e não se chegou a um acordo. Então, todas as esperanças voltaram. Então, o Brasil tem que resolver o problema da desfossilização, o problema do financiamento, e, de repente, nós somos surpreendidos com a geopolítica, com o retrocesso, e a questão logística, que, agora em Bonn, a discussão de fundo foi esvaziada, porque os partícipes só estavam comentando a questão da logística. Chegaram a sugerir que a COP adotasse uma outra sede, ou então que se adiasse por 1 ano, né? É impensável, né? Mas nessa questão de credibilidade, o senhor acha que o fato dos Estados Unidos já terem saído 2 vezes, né, do Acordo de Paris e também recentemente não observar os acordos da ONU, né, em relação à guerra do Irã, isso tem uma repercussão? Tem repercussão. É que os Estados Unidos, diversamente do Brasil, o presidente da República não tem toda essa força que tem o presidente do Brasil, por exemplo, né? Então, tem estados americanos que estão continuando nas suas estratégias de desfossilização, estão insistindo na transição energética, né? Embora a Suprema Corte tenha uma maioria republicana, até ministros justices indicados pelos republicanos estão votando contra eles, né? Então, nós temos que esperar. E isso é o que nos leva aqui em São Paulo a chamar a comunidade, chamar todas as pessoas. Veja, a OAB, quantos advogados nós temos em São Paulo? Cada um deles tem que ser guardião dessa política benéfica, não é, benfazeja, que o Fábio fez quando constituinte. O artigo 225 foi considerado a mais bela norma fundante do século XX. Não é? Olha a coragem que nós tivemos. Bastaria cumprir o 225 e os seus dispositivos ali, que não precisaria mais nada, não precisaria nem COP, né, Fábio? Eu acho que o grande problema é cumprir, né? Cumprir. A expectativa também da COP30 é que depois de 30 anos de reuniões consiga colocar em prática, haja entrega. O que o senhor entende como necessário para essa gestão? Já que as reuniões elas acontecem há 30 anos, mas nem todo mundo efetivamente faz a entrega. Olha, Eduardo, eu tenho comentado com os ambientalistas com quem eu convivo nesses anos, com a Naline, com a Rosa, com a Luciana, que a nossa geração não foi capaz de fazer a entrega. Quer dizer, eu acho que essa questão, quer dizer, a gente teve muita contribuição, né, isso, Naline, na legislação, nas instituições, ainda que elas operem com muita precariedade, quer dizer, na formação da sociedade civil, que até Rio 92 ela não tinha nenhum papel importante, né? Eu acho que o desafio agora no mundo é a entrega, como você está colocando. E para que haja entrega, tem que haver mobilização da sociedade. A gente estava aqui antes de começar a gravação, estava vendo uma manifestação aqui. Eu até brinquei com a Naline, tenho saudades dessa época de manifestações no centro da cidade, porque eu não vejo outro caminho do que esse, até porque de uns anos para cá houve uma mudança, na minha opinião, especialmente de setores de atores do setor empresarial. Há 5 anos atrás, a indústria de petróleo dizia: eu não sou apenas indústria de petróleo, sou indústria de energia. E com a entrada do Trump,
foi interessante, porque todo esse pessoal abriu mão dos seus compromissos com uma facilidade inacreditável. Sem receio, sem receio. Mas isso por quê, Eduarda? Porque, quer dizer, a sociedade civil e a sociedade de maneira geral tem que se mobilizar novamente, cobrar os compromissos, quer dizer, porque mesmo no Brasil e no mundo, quer dizer, eu acho que se nós deixarmos, a indústria de petróleo vai explorar o petróleo até a última gota e vai deixar o prejuízo para nós e para os seus filhos, que você tem 2 filhos que você contou aqui. A Fabiana tem uma menina. Então, quer dizer, eu acho que a COP só vai funcionar se houver pressão da sociedade. Mas há quem diga, até para a gente encerrar esse assunto, eu queria a opinião de vocês sobre isso, dizendo que a gente ainda vai levar muito tempo para explorar, né, o Brasil nessa área que ele está buscando petróleo, muito tempo para encontrar e depois tanto tempo para extrair que a gente sequer vai mais utilizar o petróleo. Os senhores acreditam nisso? Olha, eu adoraria acreditar no que você está falando. Então, eu estive num debate na Fundação Fernando Henrique Cardoso, estava Roberto Rodrigues, Isabela Teixeira e mais uma pessoa, que eu não me lembro, e exatamente esse ponto que foi explorado, né? Nós não sabemos se há petróleo, vamos gastar uma fortuna para fazer prospecção, deve demorar uns 10 anos. Se encontrar, mais 10 anos para começar a usar o petróleo. Vai coincidir com o prazo que a própria humanidade havia fixado para não usar mais petróleo. Sim. Então, eu fico assim, pasmo com os argumentos, né? A presidente da Petrobras falou, nós vamos usar o dinheiro da exploração de petróleo para fazer a transição energética. Eu falei, olha, Fábio, é a mesma coisa que a indústria do fumo construir um hospital para tratar câncer de pulmão, sim, né? Sim. E porque e depois os jornais trouxeram notícia de que o que se investe em transição energética daquilo que a Petrobras produz, que são 180 bilhões, é 0,1%, né? O resto são dividendos, são destinações impositivas, localizadas. Então nós estamos num período em que a sociedade precisa acordar para o tema. E nisso a OAB tem uma responsabilidade imensa. Ela sempre teve causas, né? Ela lutou pela democratização, contra a tortura, etc. Aliás, não é salvar o mundo, é salvar a humanidade. O mundo é salvar o futuro, é o que está previsto na Constituição, né? A gente tem que garantir um ambiente para os nascituros e para todos aqueles. Dr. Feldman, como que o senhor enxerga a participação da advocacia nesse tema especializado? Olha, primeiro eu queria elogiar a OAB São Paulo por ter criado essa Comissão Especial de Mudança do Clima, que nós esperamos que vire uma comissão permanente. Até porque há muitos anos a gente vem cobrando da OAB uma comissão de mudança do clima. E por que é importante? Porque você começou aqui o programa falando da importância da OAB. A OAB tem uma importância, inclusive, simbólica enorme no Brasil, como referência em relação como democracia, ética. E o maior desafio da humanidade é a mudança do clima. Acho que ninguém mais tem dúvida. Então, quer dizer, eu acho que a OAB, ela começou por São Paulo, espero que a OAB Federal faça a mesma coisa, outras sessionais façam a mesma coisa e que tenha uma agenda. E ao discutir essa agenda, quer dizer, faça o papel de vanguarda que ela já fez alguns anos atrás. E para o advogado, acho que o tema do clima tem que entrar na sua agenda diária, porque ele vai enfrentar essa questão de uma maneira ou de outra. Se ele é advogado de empresa, ele vai ter que saber orientar a empresa como ela tem que ver essa questão de mudança do clima. Se ele é advogado do poder público também, porque a grande responsabilidade é do governo e dos governos. Então, eu vejo que é importante para a advocacia, para a OAB como instituição, é importante para os advogados, porque na sua vida profissional daqui para diante eles vão enfrentar isso, e no judiciário, que o Nadine conhece bem, certamente nós vamos discutir isso, porque uma das estratégias que o mundo está discutindo é a litigância climática. Então, quer dizer, acho que é uma oportunidade e quase uma responsabilidade da advocacia, não é isso, Nadine, de
abraçar esse tema e levar ao judiciário, né, Naline, porque o judiciário tem que ser provocado, e acho que ele quer. Como é que o advogado ele pode participar efetivamente? Porque hoje a gente fala que deveria haver uma economia circular, mas que na verdade a gente está com uma economia linear, e o advogado e a OAB, como instituição e sociedade, deveriam estimular as pessoas a entender como é que funciona a parte do consumo, como é que funciona toda essa característica para a preservação do meio ambiente. Então, como que ele poderia contribuir com isso? Olha, Eduarda, a OAB de São Paulo já começou, né? Graças a Rosa Ramos, ao Fábio, que é o vice dela, vai haver um grande plantio. Você sabe que a árvore é a melhor tecnologia para você reduzir temperatura, e São Paulo tem ondas de calor que matam mais do que as ondas de frio. Então, plantando árvores, você já está melhorando. Agora, você falou uma coisa muito importante, que é a economia circular, a logística reversa. Nós produzimos 15 mil toneladas diárias de resíduo sólido. Só 3% disso é reciclado, porque as pessoas não separam. Bastaria separar resíduo orgânico, aquilo que apodrece vai virar biometano para movimentar os veículos com combustível limpo, né? E depois o restante que podia ser aproveitado como é nos países mais adiantados. Então, a Ordem pode fazer muita coisa, né, na disseminação dessa necessidade de você fazer de São Paulo uma cidade esponja, uma cidade verde, uma cidade que tenha mais condições de oferecer qualidade de vida, né? Os bairros áridos, eles têm um crescimento de internação, né, que é comprovado. O professor Paulo Saldiva comprovou, né, Fábio, que os idosos, as crianças, aqueles que já têm comorbidade, sofrem muito mais. As vítimas preferenciais das emergências climáticas são os mais frágeis, são os mais vulneráveis. Como a OAB tem o compromisso de fazer com que o direito valha para todos, e o direito inspirado na dignidade da pessoa humana, olha aí que causa bonita. Tem muito mais coisa que não dá mais tempo de falar. Ah, tem sim, a OAB vai estar sempre de portas abertas para ouvir tudo isso. Eu queria terminar com uma pergunta em relação a... Não, a gente falou bastante de descarbonização, tá, mas eu queria entrar agora falando sobre essa economia circular, que eu sei que a gente visita muitos lixões por aí, e há uma grande possibilidade de se falar na responsabilidade pós-consumo, e que é facilmente observada dentro dos lixões quando você vê máquinas de empresas com seus nomes. Os senhores acham que isso vai ser discutido, isso tem uma grande chance de vingar? Porque hoje algumas correntes entendem que é um problema de interpretação do que está incluso dentro desse circuito, né? E outros entendem que tem que ser mais expresso e mais desenhado. Então, já que a gente está falando em lei, já que a gente está falando em posicionamento jurídico, eu queria que os senhores encerrassem esse episódio falando um pouquinho para a gente sobre esse tema. Nós somos o país que mais legisla, que mais normatiza, né? Que acabamos de dizer que bastaria o 225 da Constituição e não haveria mais problema, observado bem. Então, nós não levamos a sério a logística reversa, nós não cobramos das empresas que tenham responsabilidade, né? Por isso é uma questão de educação, não a educação formal, que ela é claudica, ela só fala em memorização de informações, o que hoje é quase desnecessário, porque nós temos um clique e nós conseguimos informações super atualizadas. Nós precisamos despertar consciência, né? E explorar as competências socioemocionais. Alguém bem informado vai exigir, né? Nós tem um filme que precisa ser assistido aí, um documentário, chama A Conspiração Consumista. É muito interessante, né? Que mostra que as próprias empresas vão criando uma obsolescência organizada, programada, para que você compre mais, desperdice mais, jogue mais coisas fora, né? Então é tudo uma conscientização na qual a Ordem tem um grande papel e uma grande importância para mudar. A sociedade é que tem que exigir do poder público e de quem lucra com esse desgoverno ecológico, né, responsabilidade. Sem dúvida, e quando a gente fala também dessa
questão de informação, de propagar informação, pouco se vê falando a respeito do consumo excessivo de energia quando você fala inteligência artificial, por exemplo, né? Os data centers estão consumindo aí, embora esteja economizando o tempo das pessoas no trabalho, produzindo mais, mas também está gastando muito mais energia, né? Sem dúvida nenhuma. Os desafios são enormes, né? Agora tem que ver como a gente vai enfrentá-los e como compromisso de geração, não é isso? Porque nós somos a geração que tem a responsabilidade de agir agora, porque se não conseguirmos fazer o que tem que ser feito, quem vai pagar a conta serão as futuras gerações, nossos filhos e netos. É isso, muito obrigada, senhores, foi um prazer esse bate-papo aqui. E chega ao fim o episódio de estreia do Conexão COP30, promovido pela Comissão do Clima da OAB de São Paulo, que é presidido por Rosa Ramos. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que também vai gostar. O Conexão COP30 da OAB está disponível nos principais tocadores de áudio e no YouTube. Vale a pena seguir o canal para você receber uma notificação assim que chegar um novo episódio. Muito obrigada!